Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: vitória ou derrota? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A vitória ou a derrota, sabe como acontece? Eu quero te dizer que a escolha é sua. Mas por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço da sua liberdade em todas as áreas da vida. Agora, cabe a você andar na vitória que Jesus Cristo lhe comprou. Ao estudarmos um trecho específico das Escrituras, podemos lançar muita luz sobre a sua interpretação, se compreendermos o contexto em que certas coisas foram faladas. Quando, por exemplo, você lê pela primeira vez o trecho bíblico que acabamos de citar, a impressão é de que Moisés estava falando de modo muito calmo e quieto aos filhos de Israel. Mas se você examinar as circunstâncias nas quais os israelitas se achavam, descobrirá que a situação estava longe de ser calma. Aproximadamente 2 milhões de israelitas, 600 mil homens, mais as mulheres e crianças, tinham acabado de sair do Egito, no meio de uma confusão em massa. Todos os primogênitos egípcios tinham sido trucidados pela 10ª e última praga que veio sobre o Egito. Os egípcios entregaram aos israelitas as suas posses mais valiosas, só para levá-los a partir e fazer cessarem as pragas. E quando Moisés disse: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, os israelitas estavam em pé nas praias do Mar Vermelho. Ao contemplarem o vasto mar que se estendia diante deles, tomaram consciência, horrorizados, de que o exército egípcio, implacável, estava rapidamente os alcançando por detrás. Não existia via de escape. Não havia barcos para transportarem tão vasta multidão, juntamente com seus pertences, com seus animais domésticos, até o outro lado do Mar Vermelho. À esquerda e à direita, só o deserto, onde não haveria refúgio contra o exército egípcio, que também impossibilitava sua volta para trás. Eles estavam totalmente encurralados. Depois nós vemos nos versículos 9 e 10 de Êxodo 14 o seguinte: Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Imagino que você tenha sentido o mesmo tipo de desesperança por causa das circunstâncias que pareciam cercá-los e fechá-los totalmente. É possível que você tenha se sentido preso por circunstâncias que estavam além do seu controle. Você consegue se identificar com esses israelitas que tinham diante de si uma situação tão impossível? Cada vez que os israelitas olhavam para trás, o inimigo estava chegando mais perto. Podiam até mesmo escutar os cascos dos cavalos martelando o chão, enquanto os egípcios avançavam resolutos. Os israelitas até mesmo viam a poeira levantada pelas rodas dos carros dos egípcios. E à medida que os egípcios se aproximavam,
os israelitas ouviam os gritos dos soldados formarem uma vociferação poderosa lá no deserto. E os israelitas percebiam, provavelmente, pelo tom das vozes dos egípcios, que se animavam mutuamente a alcançá-los, que o exército egípcio não estava disposto a aceitar uma rendição e pegar prisioneiros. De certo, os egípcios pretendiam matar todos os israelitas, sem exceção. Tendo diante de si circunstâncias tão assustadoras, os filhos de Israel voltaram-se contra Moisés. Veja, aqui nos versículos 10 e 12 de Êxodo 14, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Você entende? Essas pessoas, elas estavam olhando somente para as circunstâncias físicas. Viam tudo na dimensão natural. As circunstâncias naturais sempre gritarão contra você. É impossível, não pode ser feito, Deus não vai libertar você dessa vez. Mas nós sabemos que os israelitas esqueceram-se de olhar para o Deus dos impossíveis. Você mesmo sabe que os seus sentimentos sempre lhe dirão: isto não é possível. É por isso que você nunca deve confiar nos seus sentimentos para determinar a sua fé. A palavra de Deus, por si só, deve determinar a nossa fé. Mas o conceito que Moisés tinha das situações impossíveis era diferente daquele dos demais israelitas. Sua atitude também era diferente. Seus olhos não se fixavam nas circunstâncias, que somente falavam em derrota. Por que o ponto de vista de Moisés era inteiramente diferente? Você sabe por quê? Porque ele já tinha estado em circunstâncias desesperadoras antes disso e Deus o libertara. Moisés tinha ficado em pé ao lado do seu irmão Arão na corte de Faraó, quando Arão lançou a sua vara no chão e a transformou em serpente. Moisés também tinha olhado enquanto a turma do diabo, ou seja, os mágicos do Faraó, copiou essa façanha golpe por golpe e passo a passo. As varas dos mágicos também se transformaram em serpentes. Era uma situação desesperadora. Aí estava Moisés, procurando realizar grandes façanhas em nome de Deus, e o diabo fazia o mesmo, passo por passo. Mas a história não terminou assim. Mesmo no meio daquela situação desesperadora, Moisés prestava atenção a Deus. Não ficou perturbado, nem fraco na fé, mas se lembrou da palavra de Deus dita a ele. Deus tinha dito a Moisés que ele operaria maravilhas na corte de Faraó, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E por isso Moisés, sem medo nem hesitação, simplesmente ficou firme na palavra que Deus lhe falou. E ele e Arão ficaram olhando enquanto a sua vara se transformou em serpente e engoliu as serpentes mágicas. Então Moisés estendeu a mão e pegou aquela serpente pela cauda, e ela voltou a ser uma vara. Os mágicos de Faraó foram derrotados e envergonhados. Você percebe, portanto, que Moisés tinha ficado antes em situações desesperadoras e tinha visto Deus operar o seu plano poderoso para a vitória. Sabia, portanto, que a sua única esperança achava-se em Deus. Lembre-se que Moisés
não somente tinha falado com Deus diante da sarça ardente, como também tinha observado quando essa sarça foi incendiada com chamas, sem, porém, ser em nada consumida. Além de Moisés ter falado com Deus, também tinha sido testemunha ocular do poder ilimitado e onipotente de Deus, que está à disposição de todos aqueles que creem. Sem dúvida, Moisés experimentara a mão libertadora de Deus nas situações difíceis. E ele sabia que quando Deus tem um plano para a vitória, era só ele permanecer obediente a Deus e sairia vencedor, sem se importar com o que a turma do diabo procurasse fazer. Deus nunca faz planos que irão fracassar. Quando, portanto, Moisés olhava para aquela situação desesperadora diante do Mar Vermelho, não negava os obstáculos físicos que impossibilitavam a fuga dos israelitas. Via o Mar Vermelho estendido diante deles, escutava o exército egípcio fechando-os por detrás, mas também se lembrava da incumbência que o Senhor lhe dera. Deus dissera para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus sabia que os israelitas se veriam confrontados pelo Mar Vermelho. E Deus sabia que os egípcios perseguiriam os israelitas. Deus fizera um plano que daria em fracasso? Claro que não. Ele estava realmente levando adiante o seu plano para a vitória. Estou certa de que Moisés estava ocupado com pensamentos de vitória e não de derrota. Poderia ter pensado: eu estou responsável por essas pessoas. Sei que recebi um recado de Deus e que ele tem um plano. E os planos de Deus somente levam à vitória. E você? Você pode agora estar enfrentando circunstâncias semelhantes na sua vida. Não é que você esteja literalmente tentando atravessar o Mar Vermelho, com o exército de Faraó fechando a sua via de escape. Mas talvez você esteja também em uma situação desesperadora. Você até mesmo tem dito a si mesmo: sei que tem ouvido uma mensagem da parte de Deus, mas olhe para todas essas circunstâncias negativas. O que eu vou fazer? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você está tendo pensamentos de vitória ou pensamentos de derrota? O seu triunfo está na palavra de Deus. Se é para participar plenamente do plano divino para a vitória, você precisa tomar uma posição firme na palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que vai transformar a sua situação. É a única coisa que pode te sustentar quando parece que as circunstâncias o apertam de todos os lados. Você precisa saber que todas as vitórias que puder chegar e necessitar na sua vida estão contidas nas promessas da palavra de Deus. E é justamente por causa das promessas de Deus a você, na sua palavra, que você sempre poderá triunfar em Cristo Jesus. Mas você precisará alimentar a sua fé com a palavra de Deus. E à medida que você colocar a palavra em primeiro lugar, antes das circunstâncias, a palavra vencerá aquelas circunstâncias. Você olhará em derredor procurando as impossibilidades e não conseguirá achá-las. Tenha certeza de que enquanto Moisés contemplava aquela situação impossível, reconhecia que meios naturais e o poder natural não conseguiriam lidar com ela. Ninguém no mundo inteiro poderia ajudar os israelitas. E muitas vezes procuramos dar conta sozinhos da tarefa ou lidar com o problema sem ajuda, mas não conseguimos. Só acabamos estragando tudo. Mas a nossa vitória advém de confiar na palavra. É a força de Deus que nos dará a vitória na situação. Para que confiaríamos em nossas próprias forças
quando temos para nos sustentar as forças do Deus onipotente? Moisés sabia que para sair daquela situação teria que fazer o que Deus lhe ordenara. O que fazia a diferença entre Moisés e os demais israelitas é que ele sabia que não cabia a ele fazer acontecer o que Deus disse que aconteceria, porque isso caberia a Deus. E nós também precisamos aprender essa mesma lição. A maioria entre nós entra em apuros ao assumir a responsabilidade por fazer acontecer aquilo que Deus nos avisou que aconteceria. Mas isso não cabe a nós. Deus pode fazer o seu próprio plano para a vitória chegar a bom termo, sem a nossa ajuda. Tudo quanto precisamos fazer é andar em obediência ao plano divino para a vitória. Moisés sabia disso. Sabia que a sua responsabilidade era dirigir os filhos de Israel e não protegê-los sozinho, e nem suprir por conta própria as necessidades deles. Aquela tarefa seria impossível para um só homem. Deus assumir aquela responsabilidade e, de qualquer modo, somente Deus poderia fazer. O que Deus mandara Moisés fazer era: vá, conduza o meu povo da escravidão no Egito para a liberdade na terra prometida. Todos nós estamos palmilhando essa estrada da vida. É provável que todos tenhamos experimentado nosso próprio Egito na vida e necessitado que Deus nos livrasse dele. E todos temos nossa própria terra prometida na vida, que se baseia nas promessas da palavra de Deus e em nossa herança em Cristo. Deus quer que cada um de nós alcance o seu melhor nesta vida. Quando, portanto, ouvimos Deus nos mandar fazer alguma coisa, é nossa responsabilidade fazer. Então, Deus assume a responsabilidade de cuidar de nós em qualquer teste ou provação, porque fomos obedientes para andar no seu plano para a vitória. Você não poderá se ajudar por meio de se preocupar ou se afligir. Realmente, agir assim piora as coisas, porque tira a confiança e a fé. Além disso, preocupar-se ou se afligir não oferece a Deus nada com que Ele possa operar em nosso favor, pois nós estamos vivendo com medo e não na fé. Vou lhe dizer o que fazem os seus pensamentos e confissões negativos. Fornecem ao diabo combustível para ele te atacar, pois você não está falando fé e não está confiando em Deus. Se desconsiderasse as preocupações que o diabo quer provocar e começasse a falar as promessas de Deus, você colocaria o diabo em fuga. Quando Moisés se viu confrontado por aquela impossibilidade diante do Mar Vermelho, não perdeu tempo falando a respeito do inimigo ou a respeito do vasto exército de Faraó que se aproximava. Ele reconhecia que somente o poder de Deus poderia livrá-los do exército de Faraó, de modo que focalizou a sua atenção somente em Deus. Aprendera um princípio que posteriormente seria registrado na Bíblia: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Pense então nos momentos de grande aflição que Moisés passou. Imagine só de quantos navios e equipamentos você precisaria para transportar 2 milhões de pessoas, com seus animais domésticos e seus pertences, até o outro lado do Mar Vermelho. E foi no meio dessas circunstâncias desesperadoras que Moisés falou a palavra do Senhor ao povo e disse: não temais, aquietai-vos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. E Deus está dizendo estas mesmas palavras a você e a mim hoje. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Fique quieto,
firmando-se nas promessas de Deus, e veja o livramento que o Senhor dará a você. E saiba que o seu enfoque determina a sua vitória ou a sua derrota. Porque os israelitas falavam continuamente palavras negativas, eles reduziam a sua fé a uma fé pequena. As circunstâncias lançavam sombra sobre a fé. Nós temos visto Deus demonstrar o seu poder em prol dos nossos amigos, familiares, dos irmãos da igreja. Mesmo assim, quando nos achamos em circunstâncias difíceis, às vezes, deixamos aquelas circunstâncias negativas lançarem uma sombra em nossa fé e subverterem a nossa confiança em Deus. Quando você confia somente em Deus e na sua palavra, você pode colocar-se acima dos problemas, todas as vezes que eles surgirem. E eu pergunto, o que você faz diante dos seus problemas? Você confia em Deus e o engrandece? Ou você olha para o problema até torná-lo maior? É essa atitude que determina se você vai ter vitória ou derrota. Então, aprenda a transformar a derrota em vitória. A palavra de Deus lhe promete a vitória, sempre. Mas você precisa saber que é você quem determinará o resultado final. Pois quanto à parte de Deus, Ele é sempre fiel às suas promessas. Eu posso orar por você, pelo seu vizinho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó, por toda a sua família. Todos poderão orar por você. Mas você só vai conseguir alívio permanente do seu problema, a não ser que lance mão das chaves na palavra de Deus e as use para abrir a porta da vitória. E por isso, eu quero que você sempre se lembre das palavras que o Senhor falou aos filhos de Israel, em 2 Crônicas 16:9, que diz assim: porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não está procurando aqueles que sempre resmungam e se queixam. Os queixumes nunca lhe darão vitória, só servem para prejudicá-lo espiritualmente. Mas Deus está buscando aqueles que nele confiam. Está buscando aqueles que se firmam nas suas promessas. São aqueles aos quais ele demonstrará o seu grande poder para livrar. Vou lhe dizer, quando você fica firme na fé, as coisas passam e você recebe a vitória. Não estou dizendo que a fé na palavra é garantia de que você nunca terá problemas. Nós vemos o exemplo de Paulo, que foi espancado, apedrejado e deixado como morto. Sofreu naufrágio, foi preso várias vezes e sofria constantes perigos. Mas ele era um homem de grande fé. Mas nunca deixou de passar por situações difíceis e a sua fé não impedia a chegada das provações. Mas a sua fé o capacitou a vencer cada uma delas. E você pode, da mesma forma, triunfar em Cristo Jesus. Por isso, eu quero que você guarde bem essa mensagem. A vitória ou a derrota? A escolha é sua. Qual delas você receberá? Você confiará nas circunstâncias que você vê ao seu redor ou você confiará na palavra de Deus? Não é Deus quem precisa tomar essa decisão. A escolha depende única e exclusivamente de você. Amém e graças a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que não venhamos olhar para as circunstâncias, para os problemas, mas venhamos olhar para o Senhor, para a Tua palavra e que a nossa fé esteja firmada nas promessas do Senhor. Por isso, nesse dia de hoje,
nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa família, independentemente dos problemas, das dificuldades, dos obstáculos ou até mesmo das situações desesperadoras pelas quais nós estamos passando. Por isso, nesse dia de hoje, nós escolhemos a vitória. Escolhemos ficar firmes na Tua palavra. Escolhemos ser obedientes a Ti e a Tua palavra. E pelos olhos da fé, recebemos de Ti o livramento, a bênção, a vitória e o milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a todos e se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like neste canal e você poderá também enviar o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, cujo número é 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém, graças a Deus. Glória a Deus.